Bom, continuando ao nosso estudo, né, sobre a reforma, nós vamos agora falar sobre o que pensa, o que disse, né, Ellen White sobre a questão da guerra, se ela ficou sabendo, se ela não ficou sabendo, o que ela escreveu sobre o assunto. Né? Então a gente vai agora ver um pouquinho sobre isso aí. No livro da Reforma, no próprio livro da Reforma, chamado Respostas às Objeções do ASD, de Carlos Saz, na página 163, ele vem argumentar sobre um texto de Ellen White que ela escreveu, que foi publicado em Mensagens Escolhidas, volume 2, sobre a guerra. Eu vou ler aqui um trechinho aqui para vocês. Ele acho que é bem conhecido. Mensagem Escolhida, você pode entrar na internet, no site Ellen White Books, lá você vai ter acesso a esse texto. Aqui, a página aqui está 335. Acabamos de despedir-nos de 3 de nossos homens de responsabilidade no escritório, os quais foram convocados pelo governo para servir por 3 semanas em manobras militares. Era uma importante etapa de nosso trabalho na casa publicadora. Mas os chamados do governo não se acomodam às nossas conveniências. Exigem que os jovens a que aceitaram como soldados não negligenciem o exercício de treino essencial para o serviço militar. Alegramo-nos por ver que esses homens com suas fardas tinham condecorações por sua fidelidade no trabalho. Eram jovens fidedignos. Esses não foram por sua livre vontade, mas porque as leis de seu país assim exigiram. Demos-lhes uma palavra de animação a que fossem achados soldados fiéis da cruz de Cristo. Nossas orações seguirão esses rapazes para que os anjos de Deus os acompanhem e os guardem de toda tentação. Então, Mensagem Escolhida, volume 2, página 335. O que a gente vê aqui? Ellen White, ela conta, isso foi na Suíça, ela foi para lá, na Suíça, porque na tradução dos livros de Ellen White, muitas vezes ela ia para ajudar na tradução de seus livros, para explicar melhor para os tradutores o que significava aquela palavra no contexto e tudo. Então ela ia, muitas vezes ela, o filho, ia para outros países para ajudar na obra de tradução. Nesse caso aqui ela foi na Suíça, isso antes da guerra, né? Aqui eu não sei aqui eu acho que ele deve falar o ano, me parece que aqui, em 1886 na Suíça. Então em 1886, isso já depois da Guerra da Secessão, já tinha acabado a guerra lá nos Estados Unidos, e então a Ellen White escreve essa carta para esses membros, contando, né, sobre esses membros que ainda faziam parte ainda da casa publicadora, que estava ajudando ali, e que foram convocados por 2 semanas para fazer exercício de guerra. Na verdade, eles não foram para a guerra civil, não tinha guerra civil, eles foram fazer exercício de guerra em tempo de paz. A Igreja Adventista, então, desde o tempo de Ellen White, e até o dia de hoje, ela deixa seus membros cumprir seu dever civil, né, de trabalhar, de ir lá e cumprir suas obrigações no exército, se o exército assim o exigir. Ela nunca foi contra, nem no tempo de Ellen White, nem no tempo de hoje. Então ela não mudou. A Igreja Adventista não mudou. Ellen White confirma, né? Você vai ver que ela confirma, você vai poder conferir lá em Mensagem Escolhida, onde ela fala que eles foram fazer exercícios militares e que eles ainda tinham condecorações. Eles foram condecorados, eles fizeram um bom serviço e ainda ganham medalhas. E Ellen White não os condenou. Também, nós podemos ver, nós vamos poder conferir agora, que a igreja adventista, na época de 1914,
ficou sabendo, né, a parte que fica nos Estados Unidos, ficou sabendo do que estava acontecendo na Europa. Tanto é, não me lembro se foi Conrad ou foi Dale, que foi aos Estados Unidos e passou um tempo lá. Aqui no livro, esse livro aqui, A Mensagem de Deus ao Povo do Advento, tá? Isso aqui é da Igreja da Reforma, esse livro. Ele, na verdade, ele não é um livro, ele é um apanhado de estudos da Igreja da Reforma. Vocês vão poder ver aí, ó. Editora Missionária Verdade Presente, São Paulo. Aí, aqui o Quarto Anjo. Então, são vários estudos que eles reuniram e fizeram e juntaram e fizeram esse livro aqui. No estudo, deixa eu pegar aqui para poder localizar, para vocês poderem localizar, se alguém tiver. Vou localizar aqui a página. Ele não tem uma paginação de 1 até 300, até 500 páginas, não tem isso. Ele é assim, estudo 1, 2, 3, 4, e aí nós estamos no estudo 11. O estudo 11 é objeção de consciência ou combatência. Então, no estudo 11, na página 24 desse estudo 11, é que vai estar relatado o que eu vou ler agora. Aqui ele conta o seguinte, isso aqui é um escrito da Igreja Adventista, da Reforma, né? E provavelmente deve ter sido o Afonso Balco que deve ter feito. A notícia que nós temos é que Afonso Balco foi um dos maiores produtores, assim, o que mais escreveu sobre esses estudos aqui. E eles já tinham também estudos antigos, né? Então não tem o nome do autor do estudo. Isso aqui é da Igreja da Reforma, mas não tem quem foi o autor. Então ele diz assim, o autor. Desde o início da guerra, os irmãos dirigentes da América foram informados acerca da crise que envolvera a Igreja Adventista na Europa. Francis M. Wilcox escreveu: de maneira especial, deve a Igreja de Deus hoje lembrar-se de nossos irmãos europeus, que agora sofrem adversidade. Alguns têm sido forçados a entrar no serviço militar ativo. Sua vida é constantemente ameaçada e estão expostos a agruras e perigos. Famílias têm sido desfeitas. Os que ficaram em casa são tomados de ansiedade e temor pelos que partiram para o fronte. Os oficiais de algumas de nossas organizações e igrejas locais têm sido obrigados a abandonar seus encargos e unir-se sob a bandeira nacional. Então eles eram obrigados a fazer isso, ou eles iam morrer, né? Ia morrer a família, ia morrer todo mundo. Então a coisa não estava fácil e esse pastor, o Francis, pediu então oração para a igreja, para que a igreja pudesse orar. Isso é datado na Review, saiu na Review, dia 27/8 de 1914. Outra prova que, segundo eles vêm aqui para provar que a igreja adventista lá nos Estados Unidos sabia do que estava acontecendo na Europa, porque realmente sabia mesmo, mas que depõe contra eles, né? Fala assim, outra prova de que a direção da igreja nos Estados Unidos estava a par do que se passava na Europa encontra-se na circular de W.C. White, de 26 de maio de 1915. Veja bem, os reformistas, eles trabalham em cima da confusão. Confundir a nossa cabeça. Eles sempre estão trabalhando em cima de confundir a nossa cabeça. Então vocês vão ver, veja bem. Aqui está falando o quê? Ele vai citar um trecho da circular do filho de Ellen White de 1915, de 26 de maio. Ellen White estava viva, ela morreu em julho desse mesmo ano. Então ela estava viva. Dales e Conrad pediram uma mensagem para Ellen White. Eles pediram ajuda para os Estados Unidos, eles enviaram mensagem, eles foram lá pessoalmente e discutiram a questão para saber como que eles iam poder agir lá no caso da Alemanha. E pediram sim ao filho de Ellen White que se ela podia dar uma mensagem.
Então, nós vamos ficar sabendo o que Ellen White diz através dos próprios reformistas, hein? Mas eles não fornecem tudo. Seria bom se a gente tivesse acesso a tudo, a carta completa de W.C. White, né? Porque aqui eles colocam só um pedacinho da carta. Seria bom a gente ter toda a carta, porque aí, com esse pedacinho eles querem distorcer. Mas se a gente tivesse todo o original, com certeza a gente ia ser mais fácil para desmascarar. Mas o próprio trechinho mesmo, qualquer um que lê vai entender da maneira correta. Então, a irmã White perguntou, isso é no trecho da carta do filho dela: irrompeu a guerra na Europa? Ele respondeu, o filho, né? Sim. Aí ela indagou, a guerra afetou nossos irmãos? Ele respondeu, sim, muitos são forçados a entrar no exército, muitos são mortos, outros estão em lugares perigosos, e em muitos países há sofrimento e tribulação. Muitos de nossos irmãos da América e da Europa acham que, olha só, muitos de nossos irmãos da América e da Europa acham que os que foram forçados a entrar no exército agiram mal. Como assim agiram mal? Aqueles que forçaram, o que aconteceu? Aqueles que foram forçados a entrar no exército, pegaram, em vez de falar, não, eu não vou pegar em armas, eu não vou desobedecer, e foram mortos, né? E para não ser morto, quer dizer, né? Para não ser morto, cedeu e pegou em arma e foi e obedeceu o exército e fez o serviço militar. Então, só que teve gente, ele conta aqui que tinha muitos irmãos, tanto da América como lá na Europa, que achavam que isso estava errado, porque obedeceram ao serviço militar. Acham melhor recusar-se a portar armas, mesmo que o resultado da recusa signifique morte. Agora, o que a irmã White diz? A irmã White replicou, acho que não devem fazer isto. Penso que devem cumprir seu dever enquanto o tempo durar. Que tempo durar? O tempo da guerra. Enquanto a guerra durar, ela disse, devem cumprir seu dever. É seu dever ir para a guerra? Então ela deve cumprir seu dever. Isso foi a opinião da Ellen White. Tá? Isso aqui os próprios reformistas citam esse texto e que vocês vão ter, eu vou colocar no blog depois, vou digitalizar e vocês vão poder conferir depois, então, né? E tem e nós temos mais um outro argumento de Ellen White, que Ellen White ficou sabendo da guerra, Ellen White ficou sabendo o que estava acontecendo lá, a gente acabou de ler que ela ficou sabendo, o filho dela não teria, porque o filho dela ia estar envolvido na guerra, né? E mentir para sua própria mãe? Eu não acredito nisso, sinceramente eu não acredito. Outro fato que os reformistas ficam sem respostas. Eles não têm respostas, eles não têm argumento. Eles ficam... eu vou ler aqui para vocês terem uma noção do como que é que eles reagem. Acontece o seguinte, no livro esse aqui, a história do movimento de reforma, de Afonso Barros, na página 188 e 189, vocês vão poder ler lá no finalzinho, fala assim, no início de 1915, o pastor Dale escreveu a Willie C. White, o Willie C. White é o filho de Ellen White, perguntando se havia algum conselho oportuno para a situação difícil que a igreja estava enfrentando na Guerra Mundial. Na resposta, 11 de abril de 1915, essa resposta veio antes daquela circular ali que a gente acabou de ler no outro livro. W.C. disse que não havia nenhuma declaração definida de Ellen G. White sobre a posição que o povo adventista deve tomar para com o serviço militar nos países europeus. Veja o que Alfonso Barros agora diz sobre isso. Não conseguimos compreender como W.C. White pôde dar essa resposta, pois conhecia a declaração definida em Testemunho, volume 1, página 361. E ele ainda complementa. O conteúdo dessa carta foi conhecido por todas as igrejas adventistas da Alemanha. Todas as igrejas adventistas receberam essa carta. Vocês estão
podendo entender e ver, né? Vão poder ver também, que eu vou colocar no blog lá. Então, todas as igrejas receberam essa carta, receberam aquela circular. Então, o que aconteceu? A maioria do povo sabia do que estava acontecendo. Ellen White disse que não tinha testemunho quanto à guerra na Europa. Ela tinha um testemunho, sim. No testemunho volume 1 que eles estão questionando, era um testemunho específico para o tempo de guerra nos Estados Unidos. Por que Ellen White, o filho de Ellen White falou que não tinha nenhum testemunho específico para a Europa? Porque aquele testemunho era para os Estados Unidos. Ellen White escreveu um testemunho para os Estados Unidos. Ela não escreveu um testemunho abrangendo todas as igrejas, como se fosse assim. A reforma acha que aquele testemunho serve para toda ocasião. Pronto, todo tipo de guerra que houver, tá pronto. Nós temos aquele testemunho e ele serve para todo tipo de ocasião. Não. Ellen White não via assim, o filho dela não via assim, por isso ele diz que não tinha nenhum testemunho específico para a Europa. E nós podemos ver, então, que essa ideia, essa conversa que a reforma sempre lança e fala, Ellen White morreu, ela não sabia, Ellen White não ficou sabendo, não é verdade, tá? A igreja adventista mudou sua posição? Não é verdade. A igreja adventista tanto é tão interessante que quando você vai pesquisar e você vai estudar e você vai vendo a verdade, e a mentira, ela tem, como falo ditada, a mentira tem perna curta, né? Logo, se você for atrás e daqui dali, loguinho a pessoa cai em contradição. Construir a casa sobre a areia, qualquer ventozinho, qualquer problema, qualquer dúvida que você tiver, que você for pesquisar, você for comparar na Bíblia, no testemunho, você vai descobrir a verdade. E aí a casa cai. É o caso da reforma. Para mim, a casa caiu. Eu espero que você, que seja adventista, que estiver me ouvindo, que estiver estudando com reformista, não acredite por causa da aparência dele. Não julgue pela aparência aquela igreja. Porque eles parecem sim santos, parecem ser um povo honesto, parece ser. Tá? Eles mentem muito, 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 muito. É demais. Esse caso específico da guerra é terrível, mas não é só isso que tem. Tem muito, em tudo. Eles invertem os textos da Ellen White, eles descreem da Ellen White descaradamente. E eu ainda vou mostrar, quero fazer outros vídeos aí, vou mostrar assunto para desmascarar a reforma. Tem muitos e muitos e muitos. Então, Ellen White, vocês vão poder ver que Ellen White ela ouviu falar sim, o filho dela ficou sabendo sim, o filho dela escreveu uma carta circular sim, enquanto ela era viva, ele morava com ela, tá? O Guilherme White, William White, é a mesma pessoa, morava com Ellen White, tá? Ele vivia com ela na Califórnia. Parece que a última casa que ela viveu nos Estados Unidos era na Califórnia. Então ele vivia com ela. Ele conversou com ela estava lúcida, ela não ficou gaga, ela não ficou doida, porque os reformistas também eles falam o seguinte, eles têm a coragem de dizer que a Ellen White, no fim da vida dela, não frequentava mais a igreja adventista. Eles usam um texto onde ela fala que não vai comparecer à reunião campal, porque ela recebeu convite para pregar em reuniões campais, e ela diz que não vai, porque ela já está cansada, ela já falou bastante, e ela já estava com quase 80 anos, eu imagino, não me lembro direitinho a data, mas me parece que foi em 1903, depois de 1900 que ela escreveu essa cartinha, e onde ela falou que não ia comparecer mais nas reuniões campais. Mas reunião campal é tipo um congresso hoje. É isso. É uma reunião onde eles vão fazer pregações públicas. Não tem nada a ver com frequentar a igreja. Ela não deixou de frequentar a igreja adventista. Isso é uma mentira dos reformistas. Isso não existe. Ela deixou um testamento, ela deixou todos os bens
né, para a igreja adventista, ela deixou o filho dela morreu adventista, os netos dela, ela não deixou nenhuma mensagem. Imagina, a profeta deixou de frequentar a igreja que ela fundou. Para que ele ia deixar de frequentar? Se ela fosse, então, a igreja tá tão feia assim, tão apostatada assim, então, já que não dá nem para frequentar, por que ela não saiu e não fundou outra? Tá? Você não vê ela fundando outra, não vê ela apoiando isso, ela não é a favor disso, é uma distorção sem cabimento que os reformistas fazem, e espero que vocês possam ter ficado bem claro isso aí, que a igreja adventista não mudou sua posição. Ellen White sabia sim, tá? Ela deu conselho sim. A igreja, os líderes na época, Daniels e outros, falaram para eles que eram para eles orar e tomar uma posição, cada um tem seu caso, não tinha como eles opinarem, porque eles não tinham base na Bíblia. Eles tinham só um testemunho da Ellen White. A Ellen White ainda falando que aquele testemunho era para aquela época. Para agora ela não tinha nenhum. E ainda ela aconselhando, falando, não, eles devem cumprir seu dever até o tempo terminar. Até terminar ali a guerra. Né? E aí o que vocês vão fazer? O que o povo deve fazer? O correto aí, a profetisa está falando, ela disse. Mas a reforma não. A reforma fala que isso não foi escrito por ela, põe dúvidas sobre se realmente é dela, eles acham que os adventistas falsificam os testemunhos, eles lançam dúvidas e mais dúvidas, eles distorcem as palavras, mudam o sentido da fala da Ellen White, isso é o que você mais vai encontrar entre eles, e que a gente deve tomar muito cuidado, não julgar uma igreja pela aparência, tá? Isso eu aprendi. Foi duro, foi difícil, mas eu aprendi. Sofri bastante, mas hoje eu não julgo uma igreja pela aparência. Porque o membro não veste assim, ou não come assim, ele deveria ser assim, porque o membro mente, porque o membro roubou, porque um membro é isso, aquilo, fez esse, aquele, pecado, outro. Não, eu não vou julgar a igreja por causa de membro. Porque se eu for julgar a igreja por causa de membro, a reforma está perdida. Porque ela pode ter lá uma certa aparência no vestuário e ser vegetariana, mas o resto da reforma de saúde eles não fazem. Aí eu vivi lá, eu sei como eles são. Eles não fazem reforma de saúde. A reforma de vestuário para eles é só aquela saia de 9 polegadas acima do chão e pronto. O resto, enfeite, bordado, babado, brilho, todo o resto, não. Isso aí pode usar. Eles simplesmente ignoram as passagens da Bíblia onde fala da modéstia. As mulheres usam salto bem alto mesmo, de salto 15 para mais, e não acontece nada, e fica tudo bem, e eles convivem muito bem com isso, e acho que porque colocou as mulheres para usar uma saia 9 centímetros acima do chão, pronto, eles estão fazendo reforma de vestuário. E porque eles não comem carne, pronto, agora eles são reformistas da saúde, só porque não comem carne. Sendo que na igreja tem diabéticos, tem gente com pressão alta, tem gente sofrendo de câncer, morrendo de câncer, igual as outras igrejas, igual ao mundo. Né? Então não é só largar de comer carne que a gente faz reforma de saúde. Isso é bem claro no testemunho. Isso é falta de conhecimento de Ellen White, é falta de conhecimento de Bíblia. Espero então, com esse pequeno estudo, pode ter parecido um pouco grande aí, mas eu tentei resumir bastante mesmo. Espero ter esclarecido aí sobre a verdade quanto à história da briga, da guerra de 1914 e essa separação. A parte de Friedenthal, a gente vai falar, eu vou falar no outro estudo aí, eu vou questionar algumas coisas aí, que a gente vai saber o que a igreja adventista questionou na reunião, o que os reformistas fizeram, e vocês vão ver que é bastante esclarecedor também. Tá? Então, nessa busca pela verdade, e atrás das fontes, e atrás da Bíblia, e atrás dos testemunhos, a gente vai encontrar aí a verdade. Um assim está escrito, um assim diz o Senhor, né? Bem diferente de um assim diz a igreja. Então, o reformista, ele normalmente, isso é o normal, ele obedecer um assim diz a igreja. A igreja diz, então acabou. É a voz de Deus na terra.
Aquilo que a Bíblia silenciou, os testemunhos silenciou, mas a igreja reunida lá, segundo eles na conferência geral, é a voz de Deus. Para eles é a voz de Deus. Então, assim, com esse pensamento, eles instituem vários e vários dogmas humanos, crenças humanas, doutrinas, e assim eles vão fazendo e impondo várias coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E se você, adventista, está indignado com a igreja adventista, acha que a igreja adventista tomou uma posição errada quanto a isso, quanto a aquilo, você, se você estiver querendo entrar na igreja da Reforma, por causa que na igreja adventista tem pecado, tem pecadores, tem joio, não se iluda. Na Reforma também tem. A Reforma tem joio. A Reforma é uma igreja fraca. É uma igreja constituída por ser humano. Ela tem defeito. Ela não é perfeita, como eles te pintam. E aconselho a todos a estudarem para não ser iludido. Espero salvar outras pessoas, tá? Não quero que vocês me olhem. Alguns podem me acusar, falar como acusam. Ela é rebelde, ela ela não perdoa ninguém, ela não gosta de ninguém, ela saiu contrariada porque fizeram isso e aquilo com ela. Não foi por isso que eu saí da Reforma, tá? Eu saí porque eu estava em busca da verdade, eu queria saber a verdade. A Reforma é muito contradizente, confusa em várias doutrinas, e eu fui atrás e descobri que ela mentiu para mim muitas coisas, e quero com isso ajudar e salvar outras pessoas. Se eu caí no buraco e o buraco foi fundo e doeu, me machucou, eu acredito que todo cristão deve colocar uma plaquinha e deixar um aviso para que outros que passem por aquele caminho não caiam naquele buraco. Não é? Como cristão, a gente deve avisar os outros, não caia naquele buraco. Eu já fui de lá, eu já fiz parte de lá, e eu sei o que é ficar naquele buraco. Não entre naquele buraco. É o meu aviso que eu quero deixar na internet para todos terem acesso, de que a gente tem que ser paciente, a gente tem que entender. Na igreja vai haver joio até o fim, né? Só Deus que vai limpar. Isso é profetizado, está na Bíblia. É Deus que vai separar o joio do trigo. Não é nós, o ser humano, que vai separar o joio do trigo. E a gente tem que se conformar, orar, ser paciente, porque Deus fala que os fiéis são aqueles que estão orando pelas abominações. Está acontecendo abominação na igreja? Sim, está acontecendo abominação na igreja, está acontecendo pecado sim na igreja, mas a gente tem que orar e ter paciência e confiar em Deus, porque Ele é nosso líder, e a salvação é individual, não existe salvação coletiva. Não é uma igreja que faz as coisas certas, porque eu estou na igreja que faz a coisa certa, é que eu vou salvar porque a igreja fez a coisa certa. Não, eu vou ser salva porque eu criei em Jesus, porque eu vivi a verdade, porque eu aceitei a Jesus. Não foi porque a igreja aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. A salvação é individual. Existe uma igreja sim na terra de Deus, mas a salvação não é corporativa, como a igreja da Reforma quer acusar. Tá bom? E espero que vocês me acompanhem nos próximos vídeos aí, e espero que estejam gostando dos estudos.